bomba relógio, cara. Vai acabar com os órgãos de Sam. Completamente sensacionalista. Completamente sensacionalista. Inclusive, existem diversos problemas muito mais graves do que acne. Acne e esteroides é uma espécie de roleta russa. O que ele tá falando pra mim foi uma grande merda. Tá na cara que tá cheio de espinha porque tá tomando muito. O que mais tem é frango. Ele tomando 1 ml por semana e cravado de espinha na academia. O que você mais vê? Você não sabe do que você tá falando. Eu acho que é forçação de barra demais pra de repente ganhar like, ganhar curtida, acesso. Acho que melhor calar a boca que dá mais resultado. Hoje a gente vai de treta no universo marombístico, tá? Rodrigo Góes, muito conhecido aí com o Fake Nery, famoso Fake Nery, né? E o Leonardo Scarpelli, esse que é um dos pioneiros dos conteúdos maromba na internet, né? Eles entraram numa treta boa. Tudo começou por causa do shape do Sam Sulek. É um atleta lá, influenciador americano também, que viralizou muito porque ele tinha um shape incrível, muito forte mesmo, muito grande, e ele comia muita bobeira. Obviamente se entupia, se entope até hoje de veneno, né? Mas era uma coisa que destacava ele, né? Hoje em dia ele virou pro, né? Compete, enfim. Mas essa treta, na realidade, gira em torno das espinhas dele, tá? E a gente vai entender. O Scarpelli soltou um vídeo reagindo ao Góes, que tinha feito um vídeo, né, dizendo que o Sam estava abusando pesado dos hormônios, baseado única e exclusivamente, né, nas acnes do garoto, né? E o problema, o Scarpelli parece que não gostou nada disso e defendeu tudo, né? O Scarpelli, que é conhecido aí por falar abertamente aí sobre uso de veneno e tal, né? Enfim, o Rodrigo, ele não deixou barato não, fez um react do Scarpelli, né? Chamou ele de viciado, disse que o shape dele era medíocre, que até natural ganharia dele. E aí o Léo, por sua vez, né, chamou o Góes de frango, mandou calar a boca, enfim, né? No meio dessa treta, até o Super Xandão resolveu dar as caras aí pra opinar. E agora, né? De que lado você tá nessa briga? Será que vem mais coisa por aí? Você quer entender como é que tudo isso se desenrolou? Tá? Nesse vídeo a gente vai entender essa treta inteira, né? Saber o que tá rolando nos bastidores aí do mundo maromba, tá? Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Bom, tudo começou com um vídeo postado lá no canal da Underlabs, né, que é uma, se eu não me engano, é uma marca de suplemento, tá, que patrocina o Scarpelli, né? E no vídeo que ele fez lá, né, ele reage a um trecho do Rodrigo Góes falando sobre o Sam Sulek. O Góes, né, que diz ser um natural, né, um defensor aí do não uso de esteroides, enfim, né, ele critica pesado aí o Sam, né, dizendo que ele tá cheio de bomba ali, né, usando muito hormônio. Isso dá para ver claramente por conta das espinhas dele, né, que surgem do nada, segundo ele, né, e o título do vídeo lá da Underlabs já entrega a treta logo de cara, né, que é chamada ali Verdade ou Sensacionalismo em Busca de Views, né. Scarpelli reage a Sam Sulek e Rodrigo Góes. Tá bem marcado de acne ali, né, mas para um atleta tá com shape legal, não tá em nível de competição, nesse vídeo não me parece, tá em nível de competição, ainda tem que preparar muita coisa ainda para subir, parece que tá em off, né? Ah, meu irmão, isso aí, se o cara não estiver controlando o exame certinho, isso é colateral, né, irmão? E bom, parece que eles cumpriram muito bem o papel deles, né? Chamar a atenção do público. No vídeo, o Scarpelli também fala sobre as espinhas do Sam e confirma que aquilo ali é sim um efeito colateral do uso de hormônios. Bom, até aí eu acredito que nada de novidade, né? Se o cara não estiver controlando o exame certinho, isso é colateral, né, irmão? Faz parte. Só que no vídeo o Góes ele vai além, né? Ele manda quase que uma palestra ali explicando porque ele sabe que o Sulek está exagerando nas dosagens, né? E que muito disso seria por conta dessas espinhas aí que tá brotando nele. Acne e esteroides é uma espécie de roleta russa. 50% terão, 50% não terão. Mas por que eu sei que o Sam Sulek está exagerando? Porque ele tem um histórico de acne. E é sempre quando ele está fazendo blast, ou seja, ele está mamando no suco. Mas por que o suco causa acne? Porque ele aumenta a nossa produção de sebo, que hidrata a nossa pele e nos protege. Só que quando você usa o suco, essa produção é tão elevada que entope os poros. E daí, o Scarpelli já solta o seu primeiro rage ali no vídeo, né? Manda na lata que o Góes tá falando é uma grande merda, né? Ele explica que isso pode acontecer por conta da oscilação dos hormônios no corpo. O Sulek tinha acabado de sair de uma preparação onde virou pro,
né? Então ele podia estar tomando bem pouco nessa ocasião, e as espinhas apareceram justamente porque ele saiu de uma fase de dose alta, porque ele tinha acabado de participar de um campeonato, e foi para uma fase baixa, que é o que normalmente, tá, fisiculturistas fazem. Eles abusam muito mais, né? Eles abusam o ano inteiro, mas eles abusam muito mais na fase de preparação, na fase ali da competição. Terminou a competição, eles vão para um período chamado off, e aí esse off baixam muito as dosagens. Dizem que alguns até param de tomar. Isso aí eu não acredito muito não, mas eles abaixam muito as dosagens. Então, por conta dessa oscilação, segundo o Scarpelli, então, que poderia ser um dos motivos desse aparecimento de acnes no Sam, porque não é usual, não é costumeiro os atletas aumentarem as doses depois da competição. Só que quando você usa o suco, essa produção é tão elevada que entope os poros. Com isso, as espinhas explodem. O que ele está falando para mim foi uma grande merda. É um descontrole hormonal, que quando você eleva a testosterona, o estradiol se eleva, e se o estradiol se eleva demais, você tem a inversão, né? Você tem a aromatização que começa a vir os colaterais. No vídeo do Góes, né, ele insiste bastante na questão das espinhas, tá? E aí o Scarpelli também pega firme nisso, né? Dizendo que não é porque alguém tá cheio de espinha, que tá se entupindo de bomba, e com aquele jeitão muito fofo dele, né? O Scarpelli solta ali o Góes é um frango, que devia calar a boca, e aí, bom, aí você talvez já deva ter sido demais pro Rodrigo Góes engolir tudo isso quieto, né? Será que eu tô exagerando? Ah, Rodrigo, deixa ele. Será que ele não pode ser o próximo Boston Lloyd? O próximo Dallas McCarver? Porque aqueles malucos ali não tem espinha no rosto, tá com a pele boa, mas tá tudo natural, não tem ninguém tomando hormônio. Só o cara que tá com a espinha ali que tá hormonizado. Tá certo, pô. O próximo, Alisson, se eu não estiver enganado, esse é o nome desse brasileiro que morreu. Todos os últimos aí que partiram não tava sofrendo de acne. É até difícil você ver um atleta assim. Pelo pouco da história que eu conheço desse rapaz, e cala a boca, que é o melhor que você faz. Também pega muito a questão do cara que não usa hormônio e tá cravado de espinha assim. Eu passei a minha adolescência inteira assim. A puberdade do adolescente não é natural, não é algo saudável? O que é a puberdade? Elevação dos hormônios, descompasso hormonal. Por isso que na puberdade você tem o quê? Ginecomastia. Pra mim tá começando a exagerar, tá falando um pouquinho de merda já. E aí o Góes ainda mandou no vídeo dele, né, que o Sam provavelmente teria que apelar pro Roacutan, né, que é uma medicação ali para controle de espinha, né, dar uma melhorada nas espinhas dele, né, e que isso seria tipo uma bomba relógio pro corpo dele. O Scarpelli pausa nessa parte e já solta que o Rodrigo está sendo completamente sensacionalista, né? Forçando demais para tentar empurrar uma visão ali que ele quer passar. Ele vai se encher de Roacutan, mas qual é o preço? O fígado, o Roacutan, é um medicamento excelente, mas é agressivo. Só que se você mistura Roacutan mais suco, bomba relógio, cara, vai acabar com os órgãos de Sam. Completamente sensacionalista. Inclusive, existem diversos problemas muito mais graves do que acne no meio de quem abusa do suco, como está sendo dito aí. E não tem como ser visto, a não ser através de exame. Pegou um caso de acne para fazer um sensacionalismo em cima de uma parada que não tem ninguém contra você ser natural. Agora você querer criticar uma pessoa profissional do meio, isso aí tá na cara que é um descontrole hormonal. Inclusive acontece em pessoas que nem esteroides anabolizantes usam. Acho que ficou um pouco sensacionalista, uma forçação de barra demais. Bom, no final, o marombeiro até reconhece que realmente quem usa Roacutan precisa fazer bastante exames, né, exames mensais para poder ver ali se tudo tá ok ali com os marcadores, né, o fígado, enfim, né, porque o Roacutan por si só, né, ele já altera ali funções hepáticas, tá? É bem danoso ao fígado, né? Eu sei disso, principalmente por conta que a minha esposa, ela tinha muito problema com acne, né? Essas acnes hormonais mesmo. E um dermatologista passou para ela Roacutan e ela usava todo dia, tomava todo dia Roacutan, né? Um comprimidinho ali, né? De 30 miligramas, se eu não me engano. Tinha dia que ela tomava até 2. Nos exames constou sim alteração nos marcadores ali hepáticos dela, sendo que ela não usa anabolizante, entendeu? Ela só usou o Roacutan, então só o Roacutan por si só já tem que tomar muito cuidado, tá? É uma medicação altamente hepatotóxica, então tem que ter um acompanhamento médico mensal. Então se você altera os seus marcadores ali do fígado, TGO, TGP, se você altera, imediatamente o médico vai suspender ou o tratamento
ou o uso de hormônio, porque o médico já não aprova o uso de hormônio junto com o Roacutan. Isso aí ele tá certo. Agora, existe o exame mensal que se faz para você ver as suas taxas, porque só o Roacutan já pode arrebentar o seu fígado. Só o próprio Roacutan. Bom, aí o Scarpelli dá o próprio exemplo ali, né? Ele disse que ele usou o remédio ali, usou o Roacutan, e não precisou parar com o uso de hormônios, né? Claro que sempre deixando claro que ele fazia acompanhamento médico, tudo certinho, não teve grandes alterações ali. Eu fiz o meu tratamento todo usando Roacutan e hormônio na época que eu treinava. E fazia o meu exame mensal e não tinha alteração significativa para suspender o tratamento. Então, cada caso é um caso. Bom, esse vídeo, dando uma bela menosprezada no que o Góes falou, né, caiu como uma luva aí no coração aí do Fake Nery, né, e normalmente ele nem dá bola pro que os outros falam dele, né, os hormonizados falam dele. Na real, parece que ele não gosta muito que falam dele. Só que dessa vez aí o ego do Rodrigo foi atingido em cheio, né, e aí ele resolveu então revidar com força. Fez o react do react do react. Enfim, chamou o Scarpelli de viciado, sem shape, detonou o maromba raiz, né? E se o Leonardo é o tipo que vai direto na canela seca, né, com resposta seca ali, né, enfim, o Rodrigo prefere o deboche, né, para poder avacalhar geral. Tá bem marcado de acne ali, né? Mas para um atleta tá com shape legal, não tá em nível de competição, nesse vídeo não me parece, tá em nível de competição, ainda tem que preparar muita coisa ainda para subir. Claro que ele tá em off, ele acabou de competir. Em que planeta você vive? Scarpelli no mundo das agulhas? O Góes até trouxe alguns artigos para tentar provar que os hormônios fazem mal e tal, mas vamos combinar, né? Esse nunca foi exatamente o ponto dessa discussão em questão, né? É óbvio que usar hormônio sem acompanhamento, abusar, pode dar ruim. Não é saudável, isso aí eu acho que é um pouco óbvio, né? E a real é que ele bateu demais na tecla das espinhas, tá? E apesar de que elas podem, sim, né, no caso ser um sinal de uso descontrolado, ficou meio fácil pro Scarpelli rebater do jeito que ele fez, tá? No fim das contas, a resposta do Rodrigo não foi só pro Léo, né? Foi para toda a galera do mundo maromba aí que não curte ele. É muito difícil que um usuário de drogas admita que as drogas fazem mal, porque eles têm que inventar desculpas para justificar o uso. Tem nada a ver com a quantidade de hormônio para você ter acne. Tem gente que toma 1 ml e se enche de acne, porque é um descompasso hormonal. Se for da genética dele, então, porra, até meio ml que ele toma vai dar problema. Mas eu tô falando isso também. Tem gente que tem um problema de acne, até eu sou um. Na adolescência, não tomava hormônio e tinha acne pra caralho. O Rodrigo diz que o Scarpelli parece estar preso na 5ª série, ainda faz aquele sinal clássico, né, de que o cara tá doido, né, como se estivesse dizendo, né, que esse daí não bate muito bem, não. E cala a boca, que é o melhor que você faz. Também... Esse cara tá na 5ª série. Pega muito a questão do cara que não usa hormônio e tá cravado de espinha, assim. Eu passei a minha adolescência inteira, assim. Então, até que ponto? A puberdade do adolescente não é natural, não é algo saudável? E o Fake Nery ainda dá uma cutucada, né, dizendo que o maromba nem acompanha de verdade o mundo do bodybuilding. E aí ele solta algo que nessa eu até concordo, né? Ter ou não ter shape, né, não deveria ser usado como argumento quando o assunto é debater sobre o tema. Você vê que são 2 atletas profissionais que não deveriam estar sendo julgados nem criticados por nenhum frango. Determinar o que um cara... Novamente, eu tô falando do Sam Sulek. O Urs, você não conhece o Urs? O Urs é um top Olympian, man. Ele tem até potencial para ser um Classic Olympia. Você acompanha bodybuilding? E outra coisa, se o indivíduo é frango ou não, ele pode sim opinar sobre o esporte, principalmente se ele estudar sobre o tema. Qual o problema? Já não vai ter nem comentarista em futebol. O fato é que essa treta ganhou tanta repercussão, né, e muita gente do meio começou a comentar, né, inclusive o próprio Super Xandão, né, entre concordâncias e discordâncias com os dois lados, né, no geral, parece que ele acabou pendendo mais pro lado do Góes. Você já viu a pele do Kai Green assim? Eu acho que não! O Sam tem só 23 anos. É óbvio que ele tá abusando de hormônios. Ele parece que tem 40, acorda, cara! Aqui o Rodrigo tá falando uma coisa que é óbvia, né? O corpo reflete, pô. Dá pra perceber quando o cara tá exagerando. Eu quero que o garoto viva muito. Eu não quero que ele vire uma estatística. Eu também uso o caso dele para conscientizar a nova geração. Ou você acha que não tem um monte de moleque de 18 anos? Eu quero ficar igual o Sam Sulek, ele usou um monte de coisa. É isso que está acontecendo. Pega muito a questão do cara que não usa hormônio e tá cravado de espinha, assim. Eu passei a minha adolescência inteira, assim. A puberdade do adolescente não é natural, não é algo saudável? Ah, mas não tem nada a ver. Aqui o Scarpelli tá dando uma viajada. Comparar
puberdade, quando você tá tendo os seus hormônios progredindo, dando saltos, picos hormonais, que é o que acontece na puberdade, na adolescência, é natural que exista essa desregulagem. Aí dá espinha, mas depois estabiliza. É um processo natural. É diferente de injetar bomba e mexer com o seu eixo hormonal, né? Eu entendo o que ele tá querendo dizer aqui, mas a comparação aqui não vale, não dá. Por outro lado, Gorgonoid e Jason, né, que são outros dois influenciadores aí do meio, desceram a lenha no Góis. O Gorgonoid não é novidade, porque ele tem uma tretinha pessoal aí com o Góis, né? A gente ficou sabendo disso aí na hora que rolou. Mas uma coisa eu posso falar, porque isso aí envolve conhecimento que dá pra ver que a pessoa que fez o vídeo original, ela não entende absolutamente nada de hormônio. Vamos supor que a pessoa já tem predisposição a ter acne. Existem duas situações que aparecem acne geralmente. Quais são as duas etapas que aparece acne, Jason? Vai. Geralmente, vamos supor, a pessoa tá de boa. Quando que ela tem acne? Quando começa o protocolo e quando tá terminando. Ou seja, a ameba tem zero conhecimento de hormônio, só sabe fazer sensacionalismo. Ele afirmou, tá? Ele não deixou dúvida. Ele falou que o Sansulek tá abusando de hormônios porque ele tá cheio de espinha. Não sendo que ele acabou de competir. Muito provavelmente, Jason, ele tá cheio de espinha por quê? Porque o hormônio dele tá oscilando. Bom, agora vamos pra minha opinião pessoal. E sinceramente, eu quero mais é que o circo pegue fogo com o palhaço lá dentro, para eu ter aqui material e fazer vídeo para vocês, tá bom? Tá falando sério, né? Eu acho que a crítica inicial do Scarpelli foi válida sim, né? Ele focou no ponto de que o surgimento de acnes, falando no contexto do universo maromba, tá? Não significa automaticamente que o Sam tá se entupindo de hormônio e que na real pode ser até o contrário, tá? Uma oscilação hormonal depois de uma fase intensa de preparação, né? Que pode causar esse tipo de colateral. Agora, o Góis, ele dá uma exagerada, né? E parece que isso faz parte do pacote, tá? Ele solta o veredito, né? Como se fosse uma entidade mística, tipo um paranormal, né? Dizendo com todas as letras que o Sam estava abusando de esteroides naquele momento, né? Enfim, né? Sendo que o próprio Scarpelli disse, né? E o próprio Góis vive dizendo também, né? Que ninguém sabe o que as pessoas estão usando. O Sam, no caso, está usando, né? Não dá para adivinhar, né? Ele não tá lá no banheiro do cara para saber. Bom, e antes que venha um espertão comentar o óbvio, é claro que sim, né? Que o Sam abusa de hormônio, tá? Ninguém tá negando isso. Mas o ponto que o Scarpelli levantou não foi esse, né? Foi justamente dizer que o surgimento de espinhas por si só não seria prova de nada. Acho que deu para entender, né? Acho que não precisa desenhar, não. Bom, até aqui, para mim, Scarpelli estava certo, estava ok, uma opinião válida ali, né? Um argumento válido. Inclusive dizendo, né, que só dá para saber mesmo fazendo exame, né? Não dá para sair julgando o cara ali só pela pele dele. Mas aí eu acho que depois ele começa a se perder, tá? Quando parte ali pro xingamento, quando solta que o Góis é frango e não devia opinar por conta disso, aí pra mim já virou besteira. Eu quero mais é que esses dois se peguem mesmo, tá? Porque eu tô aqui com a minha pipoca na mão, pronto para continuar acompanhando essa treta maravilhosa, tá? E para poder fazer vídeo aqui para vocês. Mas me diz aí o que você achou dessa treta toda. Você curte esse tipo de conteúdo do universo maromba? Se você tiver interesse, a gente pode trazer aqui, né? Um vídeo na semana, talvez, 2 vídeos na semana, que dessas tretas, né? Do universo maromba, porque é um universo que eu acompanho bastante, tá? Nos bastidores. Só que eu não trago muito conteúdo sobre isso aqui, exatamente porque não é basicamente o foco do canal, né? Apesar de que tretas assim sempre é interessante, né? Sempre convém aqui a gente ficar sabendo, né? Seja lá de qual nicho for, né? Mas comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo. Até o próximo vídeo. Tchau.